Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos recebem a paz do Senhor Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Pegue a sua Bíblia comigo, porque Deus quer falar com a gente. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 1. Marcos, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim: chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que eu não mandasse para fora do país. Diga assim comigo: Senhor Jesus, esta é a sua palavra, fala o meu coração. Amém. Há diferença. Diga comigo assim: há diferença quando Jesus entra na história. Há uma grande diferença. Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Há uma diferença muito grande de uma vida que não tem um encontro com Jesus e de uma vida que passa a ter um encontro com o Senhor Jesus. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. O indivíduo não consegue mais se portar da mesma forma. Olha, que bebida mais gostosa há na face da terra, senão água? O sedento, quando tomar água, ele tem suas forças revigoradas. Há um sorriso, há uma alegria. Não é à toa que Jesus disse: eu sou a água da vida. Se o sedento se alegra e é saciado quando tomar água, se o faminto se alegra e é fortalecido quando come pão, imagina tomar da verdadeira água, da água mais poderosa que é Jesus. Imagina o que é comer do verdadeiro e maravilhoso pão eterno chamado Jesus. Queridos, no contato com drogas, as pessoas ficam perturbadas, ficam diferentes e antissociais. São desfiguradas. Conhece alguém assim? As pessoas ficam desfiguradas. Ao se envolver com o crime, elas ficam mais violentas. Deve haver uma diferença na vida daquele que conhece Jesus. Porque se o mal consegue provocar uma mudança negativa e catastrófica na vida de um ser, deve ser perceptível uma mudança na vida daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Concorda comigo? Diz um adágio popular que não se pode tapar o sol, vendar o sol com peneira. Contra a verdade não há argumentos. A mentira, ela não se sustenta diante da verdade. As trevas, elas não se sustentam diante da luz. Satanás não permanece atuando quando Jesus se revela e se manifesta na vida de uma pessoa. Quem crê que é assim? Quem crê que é assim? Jesus está na casa. Se atente a isto.
recepcione muito bem o Senhor Jesus, porque Ele está na casa. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença na vida daqueles que se encontram com Jesus. Todos à volta vai perceber. Ao me ver molhado, todos saberão. Foi água. Você se jogou no rio. Ao me ver queimado, a pessoa dirá: você teve contato com fogo. Ao ter contato com Jesus, Ele deixará o perfume maravilhoso dele em nós. Ele deixará algo em nós que todos vão perceber. Você está diferente, você tem algo diferente, você tem um conteúdo diferente, você está com um comportamento diferente, você está com uma mentalidade diferente. O que é isto? Encontrei Jesus. Não só encontrei Jesus, estou caminhando com Jesus. Já estou caminhando com Jesus. Porque uma vez que conhece Jesus, não quer deixar mais. Uma vez que conhece Jesus, não quer ficar mais sem Ele, sem a presença dEle. Uma vez com Cristo, para sempre com Cristo. Uma vez com Cristo, até o céu com Cristo. Uma vez com Cristo, até nas tribulações estará com Cristo. Até nas perdas estará com Cristo. Até chorando estará com Cristo. Até nas dores estará com Cristo. Portas fechadas, mas estará com Cristo. Independente da circunstância, estará com Cristo. Porque quem tem encontro com Cristo é diferente. A presença de Cristo é algo revolucionário. Permita-me expor o texto que nós acabamos de ler. Nós lemos Marcos no capítulo 5, versículos de 1 até o versículo de número 10. Jesus chega na cidade de Gadara. Na época de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades. Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Galaza ou Gerasa e Canata. Eram chamadas de Decápolis, ou seja, 10 cidades. Essas cidades eram centros culturais. Havia ali semitas, judeus, nabuteus e sírios. Os gadarenos, eles são remanescentes dos antigos girgaceus, cidade dos gigantes Anaquins e Refaíns. Quando Deus fez a promessa para o povo dele, Ele disse que daria essa terra também ao povo dele. Deuteronômio no capítulo 7, versículo 1. Você pode conferir. Deus prometeu justamente esta cidade ao povo dele. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgaceus, Deus prometera, porque ela também faz parte daquela porção de terra, de terras prometidas a Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. Quando nós buscamos mais informações, descobrimos que os gadarenos eram descendentes de Cão, que era filho de Noé, da parte de seu neto Canaã, conforme lemos em Gênesis no capítulo 10, versículos de número 15 e 16. Josué foi incumbido por Deus de reconquistar com o povo de Israel toda essa terra que era deles por herança. Todos nós sabemos de que Deus dera ordem ao seu povo para marchar em volta das muralhas de Jericó. E marchando em volta de Jericó, pela confiança no Senhor, Deus, pelo seu poder, joga as muralhas de Jericó por terra.
O povo também batalha muito na reconquista. Nós vemos nos Juízes e em tantos outros livros do Antigo Testamento, o povo de Israel lutando para conquistar aquilo que era deles por direito. Usando armas, usando ferramentas humanas para conquistar, matando, derramando sangue. Quando nós lemos a passagem de Jesus entrando em Gadara, nós vemos Jesus dando continuidade ao trabalho de reconquista da terra. E você vai me perguntar assim: de onde o Senhor tirou isto? Te mostro em segundos. Jesus está seguindo os passos de Josué na reconquista, porém uma reconquista de forma diferente, não usando as armas, as ferramentas humanas. Primeiro ele adentrara em Jericó, esse mesmo território aí. Ele adentrara em Jericó e ele libertara o coração de um homem. Isso está registrado no livro de Lucas, no capítulo 19. O Senhor entrara em Jericó e libertara o coração de Zaqueu. Aleluia. Deus acessa o coração de Zaqueu e ele é liberto. Ele tem um encontro com Jesus e agora ele dá metade dos seus bens aos pobres e ele está disposto que se alguém o acusar de roubo, ele restitui 4 vezes mais. Jesus também entrara em Jericó quando libertara um cego, ele curara um cego, devolve a ele a visão. Esse é o poder de Cristo. Ele retorna a esse território agora. Ele diz assim: libertei o coração de um homem, abri a visão de um cego no mesmo território. Agora está na hora de fazer correr os demônios que oprimem estas vidas. Ele está dizendo assim: diferente de Josué, eu sou maior. Eu sou maior que Josué, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar da vista os cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: eu não vou usar espadas, não vou usar lanças, não vou usar escudos. A minha presença será suficiente para dizer que quem manda agora sou eu. Você não entendeu ainda? A minha presença em Gadara será suficiente para que os demônios que atormentam aquelas vidas percebam que quem manda agora sou eu. Cheguei para decidir os rumos. Cheguei para decretar de verdade a recuperação daquilo que é do meu povo por direito. Jesus em Gadara não precisou falar nada. Jesus em Gadara não precisou pronunciar nada. A presença dele já foi suficiente para que os demônios começassem a ficar desesperados. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez os teus olhos não estejam vendo, e creio, mas Jesus está nesse lugar. E tem demônios agora desesperados na sua casa. Tem demônios desesperados agora no meio da família. Tem demônios desesperados agora na mente e no coração de muitas pessoas, porque eles sabem que esta tarde é uma tarde de decisão. Eles sabem que esta tarde vocês chegaram na presença do Senhor, e quem chega na presença do Senhor sai liberto, sai transformado, sai salvo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Jesus entra
para reconquistar. Josué e todas as tribos de Israel queriam terras. Diga comigo, terras. Diferente de Josué e das tribos, Jesus está dizendo: eu quero vidas. Eu quero vidas. Diferente de Josué e das tribos, que queriam o ouro e a prata, que queriam todas as possessões daqueles povos, Jesus está dizendo: eu quero a vida. Eu quero as vidas de Gadara. Eu quero as vidas desse lugar. E Jesus tem uma estratégia maravilhosa. Ouramaias, Oramanassi que andaramas. Jesus tem uma estratégia linda para conquistar as vidas. Jesus tem uma estratégia maravilhosa para recaptar vidas que foram criadas por Ele, mas estão sob o domínio de outras coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Demônios existem. O diabo existe, sim. Obras malignas existem, sim. Sabe como é que o diabo se sustenta? Fazendo com que muitos dos seus discípulos comecem a divulgar que o diabo não existe, que obras malignas não existem, porque enquanto existem pessoas negando, ele está agindo. Nós sabemos, e não somos leigos, que nem tudo é o diabo. Muitas coisas é mau caratismo mesmo. É a nossa natureza caída. E é justamente aí que eu quero entrar. Porque se há um Deus todo-poderoso nos céus, e eu creio, se há um Deus todo-poderoso assentado no mais alto e sublime trono, como as Escrituras diz, por que é que o diabo tem legalidade na vida das pessoas? Por que é que Satanás entra na vida de algumas pessoas? Por que é que Satanás oprime algumas pessoas? Não poderia Deus dizer: sai? Não poderia Deus destruir de uma vez por todas Satanás e todas as suas hostes? Sim, Ele tem poder, mas está reservando para o dia do juízo. E você continua me perguntando: sim, mas me responde, pregador, por que é que Satanás tem liberdade? Por que é que uma pessoa que parece boazinha, ela dá esmolas, ela fala mansinho, é gente boa, se cuida, mas e por que existe algo espiritual da maldade nela? Por que é que o diabo entra, já que Deus é todo poderoso assim? Não coloca agora Deus como culpado, porque nós não somos bons nada. Nós não somos bons nada. Não somos bonzinhos não, bom é Deus. Não há um justo nenhum sequer. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Se descendemos deles, como nós cremos, porque as Escrituras dizem, não é porque eu acho, é porque as Escrituras dizem. Então logo nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com uma natureza que sempre escolhe o mal. Os desejos que estão no coração do homem não é para a glória de Deus. Os pensamentos que são nutridos no coração do homem não é para a glória de Deus. Quando se pensa na fama, não é para notificar o nome do Senhor. Quando se pensa no ouro, não é para a glória do Senhor. Quando se pensa em ter 2, 3 mulheres, não é para a glória de Deus. Quando se pensa em ter 2, 3 homens, não é para a glória de Deus. Quando se pensa em matar, não é para a glória de Deus. Quando se guarda ódio, não é para a glória de Deus. Quando se tem inveja, não é para a glória de Deus. Quando deseja o mal ao próximo, não é para a glória de Deus. Isto é a nossa natureza. Essa natureza nossa é como um animal morto.
É como um animal morto em decomposição, que atrai os corvos, atrai os urubus. O diabo tem legalidade por causa da nossa natureza. Aquela natureza que diz assim: eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus. Aquela natureza: eu não preciso ser crente, eu não preciso servir a Deus para ir para o céu. Essa natureza mesmo, é essa natureza que atrai Satanás. Essa natureza diz assim: eu não vou perdoar, nem que Deus desça do céu. É essa natureza que atrai Satanás. Quando nós endurecemos a cerviz, quando nós endurecemos o nosso coração para a verdade, quando nós vendamos os nossos olhos para a realidade que Deus está estampando à nossa frente, é essa natureza que atrai Satanás a nós. E você me pergunta: mas tem jeito? Vamos ver a história. Vamos ver o que aconteceu com esse homem. Mateus, quando ele vai relatar esta passagem, no capítulo de número 8, versículo de número 28 a 34, Mateus faz questão de destacar que este jovem endemoniado, ele era extremamente antissocial. Ele não parava em casa, não tinha convívio social. Esse jovem vivia de sepulcro em sepulcro, de monte a monte, no despido, de forma desfigurada e desumana. Os demônios que estavam na vida deste jovem o transformaram, segundo Mateus, em um indivíduo antissocial. Deixa eu abrir um parênteses. Conhece alguém que não gosta de contato com outras pessoas? Conhece famílias que estão se destruindo? Conhece casais que já não convivem mais? Conhecem filhos que não reconhecem mais seus pais? Conhece pessoas que têm até uma casa bonita, mas não vive mais dentro desta casa, vive agora nas ruas? Isso não é obra de Deus. Isso não é obra do Senhor Jesus. Conhece alguém que não gosta de contato com outras pessoas? Nós somos seres sociais, fomos criados para mantermos comunhão uns com os outros. Quando não há comunhão, quando não há boas relações sociais, tem alguma coisa que precisa ser investigado. Tem uma raiz para isto. E a raiz não é que a pessoa é chata, não é que a pessoa é isto ou aquilo. A raiz não é a chatice, a raiz é muito antes da chatice. Antes de ser chata, ela é descendente de Adão, tem uma natureza caída, está distante de Deus, e por estar distante de Deus, ela não tem paz com os outros. Por que ela não tem paz com os outros? Primeiro, não tem paz consigo mesmo. Lucas ou Marcos, quando vai descrever o jovem, ele foca aqui, ele enfatiza que o jovem não podia ser contido, nem preso, nem mesmo por correntes, pois ele as fazia em pedaços. Mateus destaca um indivíduo antissocial. Marcos destaca um indivíduo com uma força que não é humana. Ele está dizendo: tem algo estranho na vida deste jovem. E não digam que é surto. Esta força dele, que está quebrando grilhões, que não consegue ser detido, é algo espiritual. Lucas, quando vai escrever, ele vai focar que este homem gadareno, ele era um indivíduo, um homem imoral, antissocial, com uma força que ninguém conseguia conter, ter alguém que não era submisso a nada, alguém insubmisso, violento. Terceiro, um indivíduo imoral.
porque ele andava nu, não tinha roupa. Andava nu e não tinha roupas. Ainda que colocasse nele, ele tirava. Essas 3 características, esses 3 pontos destacados pelos evangelistas, mostra perfeitamente o estado do homem longe de Deus. Mostra perfeitamente o homem longe do Senhor. O homem longe de Deus, ele é um ser antissocial. Longe de Deus, ele é um ser violento e insubmisso, arrogante, prepotente, exaltado. Longe de Deus, ele é um ser imoral, nu, porque é isto que o pecado faz. O pecado rasga o caráter e joga ele na lama. O pecado rasga a imagem de Deus em nós e nos transfigura em indivíduos vergonhosos, depravados. Mas pregador, mas não tem jeito? Tem, é isso que eu quero mostrar para você. Mas pregador, não tem solução para esta vida que abre legalidade para o mal? Tem sim, e eu quero apresentar a solução nesta tarde. Eu quero apresentar aquele que entra para mudar a história. Eu quero apresentar aquele que, quando entra na vida de uma pessoa, divide a história em antes e depois. Levante as mãos aos céus. Nesta tarde o Senhor Jesus vai se revelar para você e vai dividir sua história em antes e depois do culto. Em antes desse culto e depois desse culto. Só quem crê levanta mais alto as mãos e dá um glória a Deus. Dá um glória para Jesus com palmas. Quando nós lemos Marcos no capítulo 5, versículo 2, nós vemos este jovem antes de Jesus. Antes de Jesus, ele vivia no sepulcro. Diga comigo, ele vivia no sepulcro. O que é sepulcro aqui? Tudo que representa a imundícia, tudo que representa a podridão, tudo que representa o estado caído e morto do homem. Antes de Jesus, morto espiritualmente. Antes de Jesus, afastado da vida. Antes de Jesus, é por isso que você vai ver pessoas desejando a morte. Está longe de Jesus. Perto de Jesus a vida é maravilhosa, é gostosa. Ora masterianda lamaias. Não é um mar de rosas, mas é bom viver com Jesus. Não é um mar de rosas, mas é gostoso viver com Jesus. Tem altos e baixos, mas Ele está conosco. Antes de Jesus, este homem vivia no sepulcro, representando o nosso estado decaído, morto, nas bagunças desta vida. Veja, lembra dos lugares que frequentávamos quando não conhecíamos Jesus? Alguns deles glorificavam o nome de Jesus. O homem longe de Deus, ele não gosta de Deus e da verdade. É por isso que estão querendo mudar a verdade em mentiras. É por isso que querem mudar até o evangelho. Porque esse evangelho, ele transforma essas vidas. Evangelho confronta, evangelho trata, evangelho faz o morto reviver, evangelho faz o homem caído levantar-se, evangelho faz o homem perdido encontrar Jesus. Quando muda a verdade pela mentira, a mentira são trevas, as trevas obscurecem, as trevas embaraçam, as trevas fazem o homem tropeçar, mas a luz revela a verdade, revela a direção, revela o caminho certo, aponta sempre para o Senhor.
Antes do Senhor Jesus, aquele homem vivia no sepulcro. Só que Jesus está dizendo: eu vim para conquistar. E é como se eu sinto ele caminhando aqui nesse auditório dizendo: eu estou entrando aqui para reconquistar. E eu sinto que ele está indo ao encontro de algumas pessoas aqui dizendo: eu vim para reconquistar a sua vida aqui nessa tarde. Você vai sair daqui sendo meu. Você pode escutar a voz de Jesus falando já com você? Você pode já escutar a voz de Jesus dizendo: você precisa sair daqui dizendo que é do Senhor Jesus. Antes de Jesus, aquele homem não podia ser dominado. Ele não sentava para escutar. Ele não sentava para escutar. Ele não sentava para aprender. Ele não sentava para ouvir conselhos. Ele não sentava para ouvir direção. Porque o que estava nele o distanciava de tudo aquilo que era para a glória de Deus. Quando o homem ele está distante do Senhor, ele é insubmisso. Diga comigo: insubmisso, rebelde, arrogante, prepotente. Ele sabe de tudo. Quando ele encontra Jesus, é diferente. Um certo dia, um homem que não estava possuído por demônios, mas foi até Jesus, era um religioso até, conhecia as escrituras, foi até Jesus, era um doutor da lei. E quando ele vai com aquela conversinha bonitinha para Jesus, Jesus já começa a tratar com ele dizendo assim: mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa nascer de novo. Você precisa ser regenerado. Você precisa arrepender-se. Você precisa se converter. Você precisa me conhecer. Porque ler a Bíblia 10 vezes não significa que conhece Deus. Estar sentado nos bancos desse auditório não significa dizer que conhece Deus. É diferente a vida de quem conhece Jesus e quem ainda não conhece Jesus. É diferente. Tem pessoas que: eu sou de Jesus, você não pode dar um conselho para ele. Você não pode dizer assim: eu posso te dar uma orientação. Nem venha, eu já sei. Nem venha não, eu já sei. Isso não é alguém que conhece Jesus. Um mais novo vai chamar o mais velho, um mais idoso, dizer assim: eu posso dar. Nem venha, eu tenho mais idade que você, olha o meu cabelo branco. Eu não respeito o pastor novinho. Eu não respeito o obreiro novinho. Quem conhece Jesus é fácil de lidar, é fácil de trabalhar. Quem conhece Jesus é fácil da gente conduzir. Quem conhece Jesus é diferente. É manso, é humilde. Ele não usa as armas humanas, ele usa as armas espirituais. Oh, e alabaste candalhamaias. E Deus está dando nesta tarde armas espirituais para esta igreja. Quem recebe essas armas? Quem recebe essas armas? Quem recebe as armas espirituais para vencer todas as hostes da maldade? Você vai sair daqui com estas armas espirituais nessa tarde. Você vai vencer o mal sem precisar brigar, sem precisar ameaçar. Vai precisar bater boca. Tem outra forma de vencer. Não vai precisar sair quebrando tudo. Não vai precisar sair quebrando tudo nem ameaçar. Porque você já está recebendo essas armas espirituais aqui. Está recebendo direção de Deus. Está recebendo a direção do Espírito Santo aqui nesta tarde. Esse homem, antes de Jesus, era incapaz de trilhar o caminho santo, era incapaz de ser submisso, era incapaz de ser obediente, ele era rebelde,
ameaçador, se afastou da sua mãe, se afastou do seu pai, se afastou do seio familiar, se afastou do convívio social, ele agora está vivendo uma direção que não é para a glória de Deus. Mas diga comigo, mas o Senhor está chegando em Gandara. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, mas o Senhor está chegando na sua casa. Mas o Senhor está chegando na sua vida. Você pode falar mais alto, o Senhor está chegando aqui nesta tarde. O Senhor está chegando na sua casa. O Senhor está chegando na sua vida. Aleluia. Pode aplaudir com maior alegria. Aleluias, aleluia. Quando não conhecia Jesus, ele vivia sozinho, fazendo loucuras e vagava por aí. Versículo 5. Fazia loucuras, andava sozinho e vagava por aí, não tinha direção. É impossível alguém que conheça Deus e não tenha direção. Perguntaram para Jesus, Jesus, para onde? Onde iremos? Qual o caminho? Qual a direção? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem conhece Jesus tem direção. Quem conhece Jesus tem direção. Quem conhece Jesus não vagueia. Quem conhece Jesus não está perdido. Quem conhece Jesus não está confuso. Quem conhece Jesus não está perambulando por aí, tem uma direção. Tem muita gente nesta tarde que vai voltar a entrar em casa hoje. E eu falo pelo Espírito que agora me fala. Que há entre nós aqui pessoas que já não entram mais na sua própria casa, mas que hoje vai passar a voltar. Vai voltar para dentro de casa. Vai sim, porque vai receber a direção do Senhor aqui nessa tarde. Vai sim, porque o Senhor vai o impulsionar a voltar para casa. Esse jovem, este homem está vagando enquanto não conhecia o Senhor Jesus. A pessoa sem Jesus, ela não tem propósito de vida. Ela não sabe quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Ela se pergunta, para que eu existo? A pessoa que não conhece Jesus, que está distante de Jesus, ela acha que a melhor forma de resolver seus problemas é se matando. Ela acha que a melhor forma de resolver os problemas é se lançando de uma ponte, de um viaduto. A melhor forma de resolver os problemas é usar drogas ou usar bebida alcoólica. É diferente a vida que conhece o Senhor Jesus. Ela não precisa se drogar para se sentir feliz. Ela não precisa ir para o bar para se sentir feliz. Ela não precisa de crack. Ela não precisa de maconha. Ela não precisa de nenhuma droga alucinógena para se sentir no êxtase. Porque a presença de Jesus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às decepções, mesmo em meio às calúnias, a presença de Jesus nos dá e nos garante a alegria e a certeza de que o final não será como as circunstâncias estão dizendo. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Vivia sozinho, não tinha direção, não tinha propósito, sem destino, sem razão para existir, um vazio terrível no interior. E a pergunta, para que eu existo? Será, Deus, que eu nasci para sofrer? Porque toda essa desgraça da minha vida? Porque eu sou o único, a única que passo por isto? Deus está dizendo, você está longe de mim. Volta para mim hoje. Corre para os meus braços hoje.
Se for para ficar escondido no lugar, refugiado no lugar, fica em mim. E você vai entender que você tem um propósito. Eu te trouxe à existência com um propósito. E o propósito é a minha glória. A minha glória. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Antes de Jesus, este homem vivia nu. Antes de Jesus vivia despido. Despido significa dizer desprovido de justiça, porque não há um justo nenhum sequer. Você sabia que mesmo vestindo as melhores roupas, das melhores grifes, o homem que não conhece Deus, ele está nu? Ele pode estar calçado com os melhores calçados, e pode estar vestido com as melhores roupas, mas diante de Deus ele está nu? No Éden, quando Adão e Eva têm consciência do seu estado, depois da queda, eles descobrem que estavam nus, e eles vão costurar roupas com folhas de figueira para esconder a nudez. Diga comigo, Deus entrou em cena. E sabe o que é que Deus olha para Adão e Eva e diz? Isso não é roupa apropriada para entrar na minha presença. Essa roupa foi você que fez. Essa roupa foi você que fez. Você fez e diz assim, é porque eu sou bom, porque eu sou um bom filho. Eu posso entrar na presença do Senhor, eu posso ir para os céus, porque eu fui um bom filho, eu dou esmolas, eu ajudo instituição de caridade. As roupinhas, essas roupinhas não passam de tangas de folhas que vão murchar, secar, e a vergonha continua. Deus entra em cena e diz assim, vou dar uma roupa diferente. Diz que Deus sacrifica um animal, e que nós cremos que ali já aponta para o cordeiro. Esse animal sacrificado já apontava para o sacrifício de Jesus. Jesus pega a pele desse animal e faz túnicas. Não é tanga, é túnica. E veste Adão e veste Eva. E diz, agora você pode vir até a mim. Agora você pode vir até a mim. Não é de estranhar, porque nós lemos na Nova Aliança que o nosso Cristo, que João vai dizer, é o Cordeiro de Deus que tira o... Que tira o que mesmo? Tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro foi para a cruz despido. Cadê a roupa dele? A roupa dele, Gênesis já estava dizendo, vai cobrir o homem que caiu. A roupa dele vai cobrir, ou já está cobrindo, aqueles que se aproximarem pelo chamado do Evangelho, se arrependendo, reconhecendo os seus pecados. A pele do Cordeiro, a roupa do Cordeiro, veste agora com veste de justiça. O homem caído, o homem nu, o homem vergonha, o homem depravado agora, ele tem roupas de justiça que o Cordeiro deu, e ele pode agora se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus por isto. Glória a Jesus por isto. Se era isso que dava legalidade a Satanás, o Cordeiro entrou em cena. Porque não há um justo nenhum sequer. Não há um justo nenhum sequer. Uma certa vez eu tive uma experiência onde o nosso adversário, ele veio até a mim e perguntou-me, você aceita um duelo? E na hora, eu fui tomado pelo Espírito de Deus, e eu disse para ele, Satanás, você sabe, que eu sei, que você sabe, que nenhum homem tem condição moral de te enfrentar. Mas eu sei quem vai. Eu sei quem vai nesse duelo por mim. Eu sei quem pode. Eu não posso.
Sou descendente de Adão, tenho fraquezas, tenho falha, não sou perfeito, mas eu conheço um perfeito que vai entrar nesta batalha. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Eu não posso, você não pode, mas Jesus pode. Eu não liberto pessoas, mas Jesus tem poder de libertar. Eu não tenho poder de expulsar demônios, mas o Cristo que está na minha vida dá autoridade para expulsar. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus. Grilhões não prendiam aquele jovem. Sabe por que não prendia? Porque os piores grilhões, as piores correntes, não são aquelas que os olhos veem. Tem muita gente que está acorrentada e talvez não saiba. Porque eu não consigo largar esse vício. Porque eu não consigo largar esta prática maligna. Porque eu não consigo deixar esta vida de vergonha. É por causa das correntes. Cadê as correntes? Correntes espirituais da maldade. Eu não as vejo, mas Jesus está convencendo que elas têm, elas existem. E Ele está dizendo: eu tenho poder de quebrar. Eu sei como quebrar. Não vou usar espada, não vou usar martelo, não vou usar chave nenhuma. Eu tenho o poder de despedaçar essas correntes. Quem crê nisto? Quem crê nisto? Quem crê nisto? O Senhor está despedaçando correntes espirituais aqui. Eu posso ouvir pela fé correntes sendo quebradas, cadeias sendo despedaçadas, vidas gritando a liberdade em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de Jesus, vivia nos sepulcros. Antes de Jesus, ninguém não obedecia a ninguém. Antes de Jesus, fazia loucuras. Antes de Jesus, vivia nu. E depois que Jesus chegou? Se tem o antes, tem o depois também. E o melhor é o final das coisas. Melhor é o final das coisas. Se existe o antes, tem o depois também. Se existe o antes, tem o depois. E o final é mais gostoso. O final é saboroso, é maravilhoso, porque é o triunfo do Cristo maravilhoso. No final tem um homem vergonha. No início tem um homem vergonha. No início tem um homem subjugado pelo mal. No início tem um homem que está agora sob o poder das trevas. Mas Jesus chega e entra em cena. E quando ele chega, os demônios ficam agora perturbados. Satanás sabe quem é Jesus. De onde ele desceu? De onde foi que Satanás desceu? Dos céus. Ele conhece ou não conhece? Sabe o que as escrituras dizem? Que Satanás ele crê com os demônios que estremecem, mas não obedecem. Mas ele sabe quem é Deus. Por isso que é uma tolice ficar perguntando: você vai fazer o quê? Como é seu nome? Ah, mas Jesus perguntou. Mas isso aqui não é Jesus dizendo façam isto. É porque Jesus sabia que era a voz de um demônio ali. Era a voz de um demônio, mas estava por trás uma legião. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não podem me enganar. Eu sei, você está falando com uma voz só, mas eu sei que por trás há uma legião destruindo esse homem. Como é seu nome? Legião, porque somos muito. E diz que eles imploram. Está dizendo que os demônios estão orando? Sim, sim, orando, suplicando, por favor, não prenda a gente. Ou seja, não mande a gente, não acorrente a gente para sempre. Por favor, deixa a gente entrar nos porcos. Permita a gente entrar nos porcos. Sabe por que essa jogada?
entrou nos porcos, os porcos morrem e eles saem e vão ocupar outros corpos. Olha que terrível. Olha que terrível. Uma legião, mais de 2.000 demônios, partindo pela legião romana, de soldados. Você já imaginou o que é isto? Agindo na vida de um só homem. Como que aquele demônio entrou? Não sabemos o dia e nem sabemos a hora. O que nós sabemos nessa história é o dia que Jesus entrou. E é isso que faz toda a diferença. Aleluias. É isto aqui. Não foi o que a pessoa já fez ou deixou de fazer, mas é o que vai fazer agora, a partir do momento que teve o encontro com o Senhor Jesus. O passado fica para trás. Quando que começou? Quantas vidas foram assombradas? Quantas vidas foram prejudicadas? Há quanto tempo essa mãe sofre? Há quanto tempo essa sociedade sofre? Jesus não vem dar esta resposta. Jesus vem dizer assim: eu vim expulsar os opressores dessa cidade e proclamar a libertação a cativos, e que a partir de hoje vai ter uma revolução nessa cidade. Sabe o que acontece? Jesus expulsa o demônio. No versículo de número 15, sabe como é que esse homem que não parava em lugar, sabe onde é que ele está? Você pode acompanhar, Marcos capítulo 5, 15. Ele agora está assentado. Ele agora está assentado, calmo, tranquilo, em paz. Ele agora está ouvindo Jesus. No versículo 15, também ele está assentado. Olha só, depois de encontrar Jesus, está assentado. 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 Quem está assentado aos pés de Cristo aqui? Quantos estão assentados aos pés de Cristo? Levanta bem alto as mãos, eu quero ver quem está assentado aos pés de Jesus. Só fica assentado aos pés de Jesus quem teve o verdadeiro encontro com o Senhor. Só senta para aprender, só senta para ouvir quem teve encontro com Jesus. Quem não tem, vai inventar desculpas. Ele está sentado, uma mudança agora. Depois que conhece Jesus, ele agora está vestido. Ele se tornou uma pessoa submissa, obediente, humilde, e agora tem roupas. Ele agora tem roupas. Ele agora tem roupas de justiça, de dignidade, de honra. A vergonha foi retirada, a vergonha que o inimigo impôs foi retirada pela presença do Senhor. A vergonha que aquele homem carregava agora é retirada, porque ele agora está vestido com a justiça do Cristo que o libertou. Aleluia. Sabe por que agora você prega? Sabe por que agora você canta? Sabe por que agora você é membro de uma igreja? Sabe por que agora você diz Senhor Jesus? É porque Jesus te justificou, te perdoou. É sim, mas matou um dia, roubou um dia, estuprou um dia, mas no dia que encontrou Jesus, teve uma parada, houve uma mudança, e uma mudança radical. Quem matava, agora proclama a vida. Quem mentia, agora fala a verdade. Quem era vergonha, agora passa e é motivo de honra. A presença de Jesus faz toda a diferença. Terceiro, quando ele encontra Jesus agora, ele está em perfeito juízo. Versículo 15, perfeito juízo também. Que juízo tem uma pessoa que trabalha o mês inteiro e gasta tudo o que ganha nas bebidas ou nas drogas? Que juízo tem alguém que ostenta a partir do que furtou de outro? Que juízo tem uma pessoa que para postar a foto com um companheiro, uma companheira, precisou destruir a família de outro?
Que juízo tem uma pessoa que para subir, aparecer no ministério precisou passar a rasteira em outras pessoas? Que juízo tem uma pessoa para o patrimônio que tem hoje é fruto de usurpação, de engano? Que juízo tem uma pessoa que precisa levantar pela manhã 6 horas para trabalhar, mas chegou da balada às 5 da manhã? Que juízo tem uma pessoa que estraga toda a sua juventude na prostituição? Que juízo tem uma pessoa que despreza seu pai e sua mãe em nome dos vícios ou das amizades? Pois bem, este jovem agora até em juízo perfeito encontrou Jesus. Ele sabe o sentido da vida. Não precisa postar foto no Instagram ostentando, não. Não precisa isto. Está em perfeito juízo, agora valoriza a vida. Quando ele encontra Jesus, versículo 18, isso aqui para mim é o mais marcante. É que agora Jesus está sendo expulso da cidade, mas aquele jovem está dizendo: eu quero ir com o Senhor. O jovem que ninguém suportava está dizendo: eu quero ir com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. O homem que vivia no sepulcro, o homem que vivia se cortando, se ferindo, se destruindo, ele está dizendo assim: agora, aleluia, agora eu quero andar com o Senhor. Agora eu quero andar com o Senhor. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Volta para casa, vai ver sua mãe, ela está com saudade de você. Vai ver seu pai, volta para o seio familiar e anuncia a grande obra que Deus fez na sua vida. Volta para casa transformado agora, volta para casa cheio agora e anuncia. O que é que nós vemos com isto? É que depois que encontra Jesus, esse jovem agora tem uma missão. A missão agora é proclamar a verdade de Cristo, é proclamar as obras de Deus, é proclamar os feitos do Senhor. Este jovem, este homem agora tem uma missão. Sabe por quê? Só em Cristo entendemos a missão. Ele tem uma missão. Do que adianta Cristo curar sua perna se vai continuar nos vícios? Do que adianta Cristo curar os olhos? Do que adianta Cristo arrancar o câncer? Do que adianta Cristo? Isso é fácil para o Senhor, sim ou não? Cristo pode abrir as portas ou não? Cristo pode dar ouro ou não? Pode dar prata ou não? Mas do que adianta Ele dar tudo isto e nós não vivermos a vida que Ele deseja? Do que adianta voltar a andar e não é andar na direção do Senhor? Do que adianta voltar a enxergar, se vai ser para enxergar as coisas alheias, ou a vida alheia, e não olhar a glória de Deus? Deus não faz nada sem propósito. Por isso quando Ele chama, liberta, transforma e dá para você uma missão. Você tem uma missão, não adianta fugir, você tem uma missão. Cadê aqueles que têm uma missão aqui? Cadê aqueles que têm uma missão? Você tem uma missão. Você tem uma missão, não importa quem seja você, a tua estatura, tua posição social, você tem uma missão, entenda isto. E esta missão não é para a sua glória, é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor nosso Deus. Ele tem uma missão. E também, para encerrarmos, ele agora é obediente. Impossível o homem dizer que é obediente e não conhece Jesus. Só tem obediência quem conhece Jesus. Versículo 20. Ele vai não só em casa, porque ele ganha a família dele. Mas sabe o que está escrito no versículo 20?
que ele vai em toda a Decápole. Sabe o que significa isso? Nas 10 cidades. Ele não ficou só em casa. A família dele foi impactada. Mas existe agora outras vidas que estão crendo no Senhor Jesus por causa dele. Jesus é lindo. Ele reintegra. Esse jovem que era antissocial, agora se tornou um missionário. Esse jovem que antes era um imoral, agora é alguém que expressa e exala o perfume do Senhor. Esse homem que era desobediente, agora obedece à voz do Senhor, e o nome de Jesus é glorificado através dele. Vejo o antes e o depois desse jovem. Ele agora tem família, porque nós não vemos relatar a família dele, nem o nome dele ele tem. Mas está escrito para toda a eternidade, que esse jovem agora foi transformado. Ele encontra Jesus, cumpre a missão, e não só cumpre a missão dentro de casa, ele também nos arredores, em todas as cidades, ele proclama que Jesus é o Senhor, Jesus é o libertador, Jesus é o transformador, Ele é o reconquistador verdadeiro, Ele é maior do que Josué.